Três notícias do Fluminense logo pela manhã aqui para deixar você, tricolor, muito bem atualizado. Eu vou te falar, duas delas vão animar bastante a torcida do Fluminense e a terceira pode não animar todo mundo, mas eu particularmente gostei muito dela. A gente vai comentar tudo nesse vídeo, porque tem jogador do Fluminense que foi anunciado, ex-Fluminense, né, que foi anunciado oficialmente em seu novo clube. Tem notícia de um jovem jogador que pode reforçar o Fluminense em 2023 e a gente também tem informações sobre os vencimentos de uma contratação do Fluminense. O cara vai ganhar bem menos do que se estimava e isso é muito bom para o clube tricolor, tá certo? Então, ó, já convido você a ficar comigo nesse vídeo até o final. Agradeço você pela sua audiência, por estar aqui conosco e te convido a ir aí nos comentários comentar de onde você está assistindo. A Central Fluminense tem uma audiência global, a gente quer saber de onde, em qual lugar do mundo a gente conseguiu alcançar um tricolor. Comenta aí pra gente, fala de onde você está assistindo. Também, não esquece de dar o like, isso ajuda muito a gente. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joia. Se você puder fazer isso aí, você dá uma moral muito grande para nós que estamos aqui todos os dias produzindo conteúdo do Fluminense para você, tricolor. Valeu? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Novamente agradeço a sua audiência. Vamos lá, vamos falar das notícias, porque ele, Gabriel Teixeira, foi anunciado oficialmente pelo Bahia. O jogador do Fluminense estava emprestado ao Grêmio, teve toda aquela questão que o Fluminense tinha uma opção de compra lá do Grêmio levar o jogador, achava-se que o Grêmio ia comprar, o Grêmio acabou não comprando, ficou naquela coisa, o Gabriel Teixeira vai voltar para o Fluminense, vai ser aproveitado, não vai, saiu notícia de que o Diniz gostava do jogador, enfim, no meio desse imbróglio todo, apareceu o Bahia fez uma proposta de 1,8 milhão de dólares pelo Fluminense, e a informação que rola é que o Fluminense fez uma contraproposta pedindo 2 milhões de dólares e o Bahia teria aceitado cerca de 10,5 milhões de reais pelo atleta, que agora assinou, tá, por 5 anos com o Bahia. Desse valor, o Fluminense tem direito à metade, ficará com 5,3 milhões de reais, e o jogador é mais um, né, dos tricolores que vai chegar no Bahia em 2023, né? Marcos Felipe também está indo para lá, David Duarte, Gabriel Teixeira é mais um deles, né? Desejamos aí boa sorte ao jogador. Eu particularmente acho essa venda ótima. É um jogador que não tinha muito clima aqui no Fluminense, eu não conseguia ver ele agregando no time. Eu sei que muita gente tem ainda, né? Tinha, né? Expectativa com o Gabriel Teixeira, acreditava no potencial. Eu particularmente acho que o clima dele aqui com a torcida estava muito ruim e não tinha muito espaço para ele, não tinha muito clima. Era a melhor saída para todo mundo é que ele fosse negociado. Eu falei isso quando tinha o interesse do Grêmio em comprar. Repito isso agora, quando o Bahia comprou o jogador. Acho que foi o melhor para todo mundo. Você que está assistindo esse vídeo, você concorda com isso? Você queria o Gabriel Teixeira no Fluminense em 2023? Acha que ele poderia ser útil ou não? Foi bom vender o jogador, ganhar um dinheirinho ali, cada um seguir o seu rumo? Deixa nos comentários aí a sua opinião, porque a gente vai falar aqui da próxima notícia. E essa notícia fala sobre um jovem jogador, uma joia do Fluminense, que pode ter espaço no time principal em 2023, pode ser reforço para o Fluminense ali no meio campo. A gente está falando do Arthur, né? Do Arthurzinho, meio campo do Fluminense. Já teve muita notícia de proposta, de sondagem, de interesse de clubes europeus nele, bastante dinheiro até envolvido. Querem o Arthur, é uma grande promessa do Fluminense. E saiu a informação, né, já há algum tempo, Paulo Angione havia declarado que o planejamento do Fluminense para o Arthur, que tem 18 anos, é que ele ficasse no Sub-23 em 2023, jogasse lá nos aspirantes, né, para ganhar essa rodagem mais perto da equipe principal, etc. e tal. Só que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ó, acabou. A CBF cancelou o Brasileiro de Aspirantes em 2023 e ela era a única competição Sub-23 do país. Ou seja, os aspirantes do Fluminense, né, o time Sub-23 do Fluminense, tá aí com uma grande definição, um grande ponto de interrogação. O Arthurzinho, nesse começo de ano, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começa agora, se eu não me engano, no dia 3 para o Fluminense. O Fluminense faz a estreia no dia 3 de janeiro. O Arthurzinho vai disputar essa competição, está inscrito. Imagino eu, inclusive, tá, que ele vai ser titular. E tem essa coisa, ele ia ficar no Sub-23 o resto da temporada. Porque o que acontece? O calendário do Sub-23, o Brasileirão Sub-23, só começa ali para o segundo semestre. Então, a turma que é Sub-23 nesse começo de ano fica sem calendário. Então, tem muita gente que joga no 23, mas que tem idade de Sub-20, atua no Sub-20. É o caso do Arthur, vai disputar a Copa São Paulo, que é Sub-21, se eu não me engano, e estaria ali. Pós-Copa São Paulo, o planejamento é que ele treinasse com o time Sub-23, ele ficasse por lá. Mas a Netflix traz a informação de que essa extinção do Brasileirão Sub-23 pode fazer com que o Arthurzinho ganhe chances no time principal do Fluminense antes. Porque já que não vai ter o Brasileiro de Aspirantes, ele
aparentemente é considerado, né, como acima já do nível sub-20, pode já ser utilizado ali com o Fernando Diniz, treinar algumas vezes no time profissional, e caso, né, o treinador queira, entre algumas partidas, seja utilizado ao longo do ano de 2023. Então, muita gente, né, fala aqui nos comentários, nas lives que a gente faz aqui, não, o Arthur tem que ser o meia reserva do Ganso, tem que subir o Arthur, tem que dar chances pro Arthur. Tá aí. O fim do Brasileirão Sub-23 pode acelerar isso de acordo com a Netflu. O Arthur pode ser enfim, a revelação do Fluminense na temporada, uma coisa que faltou em 2022, né, que muita gente reclamou, alguém subindo da base e ganhando espaço, né? A gente só teve o Matheus Martins, já jogava um pouco em 2021, teve o Alexandre Jesus, que jogou em 2022, que era da base, né? Mas ele já tinha até jogado uma partida em 2021. Então, assim, foi o jogador que a gente viu subindo, né? Fora isso, a gente não teve grandes destaques aparecendo na equipe principal do Fluminense. O Arthur pode ser esse nome para 2023. Eu quero saber de você que está assistindo, se você vê o Arthurzinho jogando, você acha que o Arthurzinho tem potencial, ele é esse craque todo, comenta pra gente aí, pra gente saber também, né, ter uma ideia do que pensar do Arthur. Eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber também o que pensar do Arthurzinho. Sei que é um jogador de muito potencial que a gente pode ver no profissional do Fluminense em 2023. Quem vai estar no profissional do Fluminense com certeza é o lateral esquerdo Jorge. O lateral esquerdo Jorge foi contratado, é um jogador que a torcida do Fluminense, inclusive nós, né, já pediu muito aqui, foi contratado, agora o Fluminense conseguiu, finalmente, né, essa contratação, visando 2023, o Fluminense assinou com o jogador por empréstimo até o final do ano e tem uma opção de compra fixada. Essa opção de compra, saíram informações de que é em torno de 4,5 milhões de reais, ou seja, uma opção até relativamente baixa pelo jogador, caso ele se destaque por aqui, o Fluminense pode comprá-lo por esse valor, que é relativamente acessível, né? A gente gastou o dobro disso no Guga, que vem, em princípio, para ser reserva, para disputar posição, né? Ninguém fala que vai ser reserva, né? Para disputar posição com o Samuel Xavier. E aí, as informações que a gente tinha sobre o Jorge era o seguinte: ele ganha 1 milhão no Palmeiras por mês. E aí saiu informação de que o Fluminense ia pagar 40% dos vencimentos dele, ou seja, 400 mil reais. Eu, particularmente, né, no vídeo que a gente fez aqui quando o Jorge foi anunciado, né, pelo Fluminense, foi anunciado não, né, mas saiu que ó, o Jorge vai ser o lateral esquerdo do Fluminense, eu falei que eu já achava bastante o Palmeiras, o Fluminense convenceu o Palmeiras a pagar meio a meio esse salário. 500 mil o Palmeiras pagar, o Fluminense pagar 500 mil, já era bastante. O Palmeiras pagar 500 mil para o jogador jogar em outro time. Já achava que seria, assim, o Fluminense já estaria conseguindo fazer uma negociação mesmo, né? Se vai ser boa ou não o Fluminense, a gente só vai saber com o jogador jogando, mas uma boa negociação em termos financeiros. O Fluminense conseguiu 40%, né? Então, a informação que a gente tinha é: o Fluminense vai pagar 40% do salário do Jorge, 400 mil reais. Porém, a Netflix traz a informação apurada aqui hoje por eles. Ontem à noite, na verdade, essa informação a gente está trazendo hoje aqui para vocês de manhã para deixar você completamente atualizado. Acho que, na verdade, o que acontece? O Jorge ganha 1 milhão por mês pro Palmeiras. Só que esse 1 milhão é dividido. O salário do Jorge no Palmeiras são 600 mil. E aí tem 400 mil que são das luvas de quando ele foi contratado. O contrato dele lá na Europa acabou, se eu não me engano, e ele fecha com o Palmeiras e tem luvas. Esses 400 mil são de luvas do Jorge. O salário mesmo dele são 600 mil. E o Fluminense vai pagar 40% desses 600 mil. Os 400 mil de luvas, esquece. Isso aí é responsabilidade do Palmeiras. O Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense vai pagar 40% em cima dos 600 mil. Então o Fluminense vai pagar 240 mil por mês para o Jorge. Os outros 760 mil é com o Palmeiras. O Palmeiras vai se virar. Vai pagar 60% do salário mais as luvas. Então, assim, a negociação é até melhor do que a gente esperava. Bem melhor do que a gente esperava. O Fluminense vai pagar 240 mil. Vamos falar a verdade aqui? Falei isso na live ontem à noite. Repito, 240 mil para um jogador titular na Série A, hoje em dia, cara, é o mercado do futebol. É muito pouco, é ridículo, é barato. Isso acende duas coisas. Primeiro, boa negociação do Fluminense. Que o jogador conseguiu de uma das melhores formas possíveis que a gente nem achava que seria possível. Ponto para a diretoria, parabéns. Por outro lado, acende um alerta. Cara, se o Palmeiras está se dispondo a pagar 760 mil para liberar o Jorge e reforçar um rival direto ali pela briga pelo título brasileiro ou por outras competições, que o Fluminense postula ser campeão em 2023, cara, talvez seja um sinal muito ruim sobre o Jorge. Vamos torcer, né, para o Palmeiras estar errado e o Jorge conseguir dar essa volta por cima no Fluminense, que ele precisa, né? Vem muito mal no Palmeiras, era a terceira opção do lateral e precisa dessa volta por cima, que é o melhor lugar possível. Ele está no Rio de Janeiro, perto da família dele, ele é carioca. Tem o Fernando Diniz, que pediu a contratação dele, gosta dele, o estilo de jogo do Fluminense encaixa com ele, tem essa característica, né, de potencializar os jogadores, recuperar os atletas. Então, assim,
é o melhor lugar possível para o Jorge se recuperar. Vamos torcer por isso, porque a negociação, financeiramente falando, tá interessante. O Fluminense tá muito boa, de acordo com as notícias que a gente tem. Quero saber de você. O que você acha? 240 mil no Jorge é uma grande negociação do Fluminense? Ou você acha da turma que acha que o Palmeiras está passando a perna no Fluminense? Porque fez o Fluminense ainda pagar 240 mil no jogador que não tem mais nível para atuar na Série A. Eu quero saber de você. Você viu o Jorge jogar em 2022, 2021? O que você acha dessa contratação do Fluminense? Te empolga, não te empolga? Deixa os comentários aqui. Valeu? Meus amigos, minhas amigas, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.